instituições de credibilidade atuando nesse sentido de mapeamento. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que está no documentário, estão fazendo um trabalho, tem um banco de dados, se não o maior do Brasil, um dos maiores que se possa ter, porque eles mapeiam já há muitos anos esse movimento e os humores das redes. Inclusive, no documentário, a gente traz o acompanhamento deles em relação aos robôs. E esses robôs que potencializam informações e que estão influenciando na nossa opinião, aí nas nossas decisões. Esse banco de dados que a FGV tem, que vocês utilizam, ele é um banco que no Brasil é referência, porque ninguém deve ter um banco desse tamanho ou até a criação de tantas regras para monitorar esse comportamento nas redes. O nosso banco de dados já tem alguns bilhões de referências coletadas de redes sociais, não só do Twitter, mas também nós temos dados do Facebook, nós fazemos pesquisa sobre o YouTube, Instagram. E quando a gente faz esse trabalho, a gente sempre preserva dados históricos para a gente poder estabelecer comparativos. E Lucas, existem palavras ou existem termos que possam ajudar nesse processo da equipe encontrar esses robôs, encontrar esses agentes que estão disseminando, pulverizando muita notícia, replicando muita desinformação nas redes? Mais do que exatamente palavras ou termos, o aspecto de linguagem que talvez seja o mais relevante no trabalho de ajuda a nossa equipe a identificar o fluxo de robôs e como está acontecendo a desinformação nas redes é a partir de determinados tipos de construções que, por exemplo, elas se apresentam de forma repetida em diferentes perfis que postam a mesma mensagem simultaneamente. Ou então determinados tipos de construções que aparentam ou apresentam de forma muito, muito nítida um certo tipo de automatização e que não obedece a princípios básicos da estruturação da sintaxe da língua portuguesa, por exemplo, que são fruto de ferramentas que têm como objetivo fazer uma tradução rápida e de disseminar simplesmente conteúdos sem manter princípios básicos de coerência na manifestação dos... Ou seja, você percebe se é o robô que está escrevendo ou se é uma pessoa que está escrevendo. Sim, em muitos casos, a gente tem até como fazer essa diferenciação, mas em outros, até por causa conforme a gente vai avançando com pesquisas que trabalham com robôs e desinformação, também quem produz esse tipo de conteúdo também avança em conformidade para evitar que seja identificado tão facilmente. Como que vocês chegam nessa pessoa? É possível fazer esse caminho? A gente não consegue identificar exatamente quem é o responsável por trás daquela desinformação, quem produziu aquela informação com a intencionalidade de transmitir informações falsas que circulam nas redes. Isso a gente não consegue fazer pelos dados que são disponíveis. Mas a gente consegue identificar no âmbito, por exemplo, do Twitter, se determinados influenciadores ou atores, personalidades, perfis públicos estão contribuindo com a desinformação, se estão fazendo um compartilhamento se a partir de uma determinada rede que faz a transmissão de conteúdo falso, algum cidadão ou algum ator influente, sobretudo se tiver uma conta verificada, se ele está lançando mão daquele tipo de informação para transmitir para um grupo muito maior de seguidores e de usuários, que é a base dele, para transmitir aquele tipo de conteúdo que não é verificado. A gente acho que subestimou muito as redes, a gente demorou muito a perceber o poder das redes, ou que a nossa vida estava acontecendo nas redes. Então, a política está chamando a gente para isso de uma maneira mais contundente, mas também mostrando que são diversos os agentes que têm que estar atuando nessa cura do sistema. Mas todos nós aqui precisamos estar engajados individualmente nesse processo de mais clareza, mais transparência, menos emoção, mais fatos e mais razão. E só um detalhe para eu finalizar essa minha fala, alfabetização midiática. As crianças, todas, precisam ser educadas nesse ambiente. E falar, e trazer jornalismo para as crianças, isso é fundamental. Falando de educação midiática, ela é urgente. Mas para ela começar a fazer efeitos duradouros, ela vai levar geralmente uma geração. Ela começaria nas crianças que hoje estão no jardim de infância. Em termos de pra já 2020, é necessário que isso ganhe uma importância crítica nos debates, que isso comece a fazer parte dos currículos das escolas de jornalismo, do ensino médio, do ensino básico, além do tipo de manipulação de alguma informação factualmente verdadeira, a gente tem que analisar também qual é a motivação de quem produz e compartilha. À medida que isso está sendo produzido nessa escala pós-industrial,
A gente tem uma enorme montanha de lixo digital. E lidar com isso é um fenômeno que vai precisar de tempo, de gente. É um trabalho que precisa ser intensivo, diário, constante. A gente queria sair um pouco dessa polarização de falar por que um mente mais que o outro. Não era essa a pergunta que a gente tinha em mente. Não era essa a pergunta que motivou o documentário. A pergunta é por que todos nós caímos de maneira, muitas vezes, emocional nessas cascas de banana que as redes hoje nos mostram. Essa tendência que as pessoas têm de embarcar naquilo que não é factualmente verdadeiro tem a ver com a natureza humana. Nós somos seres racionais, mas dentro do córtex de cada ser humano existe uma coisa que se chama o viés de confirmação. O que é isso? É um fenômeno que começou a ser estudado na década de 1970 por 2 psicólogos israelenses. E eles, estudando, descobriram que as pessoas têm uma tendência a torcer pelo resultado de algo que ainda não aconteceu. Isso nos leva a tentar prever, muitas vezes de forma equivocada, o resultado de um fato ou algo que já se recebeu. Quando a gente traduz isso para o universo da política, o que isso vira? Vira o seguinte: se eu recebo alguma informação que vá beneficiar a quem eu gosto, seja um parente, um candidato político, uma ideia, eu tendo a torcer para que aquilo seja verdade. Quando você tem, para mim, quando você tem 2 lados muito acirrados, eu, Pétria, eu sempre vou tentar procurar o terceiro lado, um terceiro olhar para olhar em perspectiva. E o documentário quis fazer isso, olhar para pessoas que estavam pesquisando, que estão pesquisando, que são interessadas, para que a gente possa ter reflexão, para que a gente tenha um conteúdo a mais, e não ser mais um alimento dessa polarização, que não vai fazer as pessoas ouvirem, vai fazer as pessoas só taparem mais o ouvido para isso, entendeu? A desinformação não é um processo novo e certamente nos acompanhará ainda por muito tempo, afetando nossas vidas e a nossa democracia. Nos últimos anos, esse fenômeno tem ganhado novas características com a internet. É possível enfrentar esse desafio se nos propormos a buscar uma compreensão ampla de como ele funciona. Reforçar a neutralidade da internet, a transparência das plataformas, promover os programas de educação e alfabetização midiática e digital.